Imagine um pedaço de carne perfeito, crosta dourada e crocante, suculento por dentro, cortado na espessura ideal. E se eu dissesse que esse filé não é de boi, mas de peru? A Indila prova que o sabor e a felicidade podem andar juntos. Mas hoje não falaremos apenas de gastronomia. Vamos começar com uma história que une arte, heroísmo e um dos resgates mais extraordinários do século XX. Era 1914, em Welen, um pequeno vilarejo no extremo leste da Rússia e de toda a Eurásia. Ali nasceu Mikhail Vukov, que se tornaria um dos mais celebrados artistas Chuki, mestre na arte da escultura em osso e da gravura. Aos 29 anos, sua vida tomaria um rumo inesperado quando vários aviões pousaram em sua aldeia, trazendo consigo uma notícia que marcaria profundamente seu trabalho. Uma de suas obras-primas, esculpida em uma presa de morsa, retrata um dos episódios mais comentados da primeira metade do século passado, o naufrágio do Cheluskin e o resgate milagroso de sua tripulação. Na peça, cada detalhe conta uma parte da história: o navio esmagado pelo gelo, a proa afundando enquanto a chaminé desaparece sob as águas congeladas, os homens correndo com suprimentos, os icebergs imensos e, ao fundo, a silhueta de um avião. Essa narrativa visual ganha vida agora em uma produção épica. Em 20 de fevereiro, o Ving, plataforma de streaming, lança Cheluskin, Os Primeiros, um seriado grandioso que reconstitui a dramática saga de coragem e resistência humana nas condições mais hostis do Ártico. Baseado em fatos reais, a série mergulha na expedição de 1934, quando um grupo de aventureiros e cientistas soviéticos enfrentou o Inferno Branco em nome de um ideal ambicioso. E é sobre esses eventos que vamos falar hoje. O nome Cheluskin ecoa em dezenas de ruas, praças e parques espalhados pelas antigas repúblicas soviéticas. Mas nenhum outro integrante daquela expedição deixou um legado topográfico tão vasto quanto seu líder, Otto Schmidt. Seu nome batiza o Instituto de Física da Academia Russa de Ciências, uma ilha no Mar de Kara, um pico e uma passagem na Cordilheira Pamir, uma planície na Antártida, um asteroide, o de número 2108, e até uma cratera lunar. Não é para menos. Schmidt era uma figura quase lendária, um polímata cujos talentos pareciam não ter limites: astrônomo, geofísico, matemático, editor, explorador polar e dono de uma barba que por si só já era um símbolo. Nasceu em Mogilev, em setembro de 1891, descendente de alemães que migraram para a Livônia ainda no reinado de Catarina, a Grande. Desde criança, sua mente inquieta buscava desvendar o mundo. Aos 8 anos, sonhava em se tornar diretor do deserto do Saara e transformar a África com um sistema de irrigação revolucionário. A paixão pela matemática o levou ao curso de Física e Matemática na universidade, onde suas pesquisas logo ganharam aplicações práticas. Antes mesmo da Revolução, ele criou um método de distribuição de alimentos que se tornou vital durante os anos mais duros da Guerra Civil. A pedido de Lenin, trabalhou no decreto sobre comunas de consumo. Mas foi na ciência que Schmidt brilhou de verdade. Nos anos 1930, liderou a Escola Algébrica da Universidade de Moscou, consolidando-se como uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Aos 33 anos, porém, um diagnóstico de tuberculose abalou sua vida. A doença se agravava a cada década, e em 1924, em busca de alívio, ele partiu para o Tirol para aprender alpinismo. 4 anos depois, já recuperado, integrou a primeira expedição soviético-alemã aos picos do Pamir Ocidental. Enquanto a União Soviética expandia suas fronteiras para o norte, Schmidt ganhou reconhecimento mundial. Os desafios atraem um homem de verdade, costumava dizer. Em 1930, comandou a segunda expedição ártica a bordo do Quebra-Gelo-Sedou, mapeando as costas ocidentais da Terra do Norte. Um dos ilhas descobertas levou seu nome. Quem o conheceu descrevia um homem simples e acessível, mas cuja presença impunha respeito. Ernest Krenkel, radiooperador que o acompanhou em várias missões, registrou em seu diário o impacto do primeiro encontro. Quando ele entrou na sala, sua aparência era impressionante. Uma barba espessa e bem cuidada, cabelos volumosos penteados para trás, traços marcantes e, acima de tudo, aqueles olhos cinzentos e penetrantes, capazes de expressar uma centena de nuances. Bastava ele cruzar a porta para que todos sentissem: aquele homem sabia tudo, entendia tudo e era capaz de tudo. Falava conosco como um igual, mas por dentro, admitamos, todos tremíamos um pouco. Em 1932, Schmidt liderou a travessia histórica do Sibiriakou, o primeiro navio a percorrer toda a rota do Mar do Norte em uma única temporada.
A viagem inaugurou a navegação regular ao longo da costa siberiana e incluiu um encontro inusitado. No 14º dia, a tripulação reencontrou polaradores abandonados na Terra do Norte durante uma expedição anterior de Schmidt. Com o estreito entre a ilha Bolshevik e a península de Taimyr bloqueado pelo gelo, optaram por contornar o arquipélago pelo norte, uma rota nunca antes tentada. Dias depois, o gelo quebrou a hélice do quebra-gelo. Para consertá-la, a tripulação transferiu 400 toneladas de carvão para a proa. Uma segunda avaria os obrigou a improvisar, instalaram velas motorizadas e puxaram o navio com cabos, detonando icebergs com explosivos ao longo do caminho. Em outubro daquele ano, atingiram o Cabo Chelyuskin e celebraram a vitória sobre o Ártico. Pouco depois, Schmidt assumiu oficialmente a liderança dos exploradores polares soviéticos. Sob seu comando, as pesquisas na região foram tão abrangentes que a URSS se tornou a maior potência em disputas territoriais no Ártico. Foram criadas estações polares estratégicas em pontos como a Ilha Rudolf, Cabo Zelania, Chelyuskin, Ilha Kotelny e Cabo Severn. O objetivo era claro: dominar a rota do Mar do Norte, cada vez mais vital para o país. Foi nesse contexto que nasceu a expedição do Chelyuskin, uma missão ousada para atravessar o Ártico em uma única temporada de navegação. E aqui entra uma conexão pessoal. O filho de Otto Schmidt, Sigurd Ottovich, foi meu professor no Instituto Histórico Arquivístico. Já idoso, ele ministrou minha primeira aula sobre ciência histórica, um momento que jamais esquecerei. Quando subiu ao pódio, sua presença trazia eco da grandeza do pai, um legado que transcendeu o tempo e o gelo. Imaginem a história como um túnel imenso escavado na rocha. De repente, um homem quase nu, envolto em peles de animais, entra correndo com uma tocha trêmula na mão. Enquanto ele avança, não o vemos, até que, do outro lado, emerge vestindo cartola, terno impecável e sob a luz elétrica de uma civilização transformada. Esse foi o caminho da humanidade. Até hoje, lembro cada palavra daquela aula como se fosse ontem. Mas voltemos à nossa história ártica. Tudo isso tinha um peso estratégico imenso: garantir o abastecimento da Sibéria e do Extremo Oriente. E, mais do que isso, provar ao mundo que os gelos podiam ser dominados não apenas por quebra-gelos, mas por um simples navio a vapor. Uma missão de Estado. Para a expedição, escolheram um navio construído na Dinamarca, mas encomendado por organizações soviéticas de comércio exterior. Projetado para rotas regulares entre a foz do rio Lena e Vladivostok, ele era, na época, um dos mais modernos navios de carga e passageiros. Seu casco, reforçado para navegação em águas geladas, foi lançado ao mar em 11 de março de 1933, com os primeiros testes realizados em 6 de maio. Em junho, sob o nome Lena, chegou a Leningrado e 2 semanas depois, foi rebatizado em homenagem a Semyon Ivanovich Chelyuskin, o lendário explorador russo cujas expedições marcavam a história polar. Muitos marinheiros experientes, porém, já pressentiam o desastre. Quando o navio atracou em Leningrado, em junho de 1933, uma comissão liderada pelo acadêmico Alexandre Krylov inspecionou o casco e foi taxativa: totalmente inadequado para navegação no gelo. Entre os membros estava Vladimir Voronin, um veterano das rotas polares, que se opôs veementemente a assumir o comando do Chelyuskin. Mais tarde, escreveu em seus registros: tudo que examinei me deixou uma impressão extremamente negativa. A estrutura era frágil, as cavernas muito espaçadas. Sua resistência não atendia aos padrões de um navio quebra-gelos, muito menos para o Ártico. Os presságios não eram apenas técnicos. Quando Voronin, contra sua vontade, aceitou o cargo de capitão, baixou a bandeira soviética durante a cerimônia de rebatização, mas nunca a hasteou de volta. O motivo? O navio ainda não estava oficialmente registrado e, tecnicamente, não tinha permissão para navegar sob pavilhão soviético. Esse documento só seria emitido em Vladivostok, seu porto de origem. Assim, o Chelyuskin partiu como um navio sem nação, um fantasma nos mares gelados. Voronin conhecia bem a história de Semyon Chelyuskin e não queria repetir seus erros. Em 1740, o navio Yakutsk havia sido esmagado pelos gelos, forçando a tripulação a percorrer 700 verstas a pé sobre o gelo. Alguns sobreviveram, outros sucumbiram ao escorbuto. Um destino que ninguém desejava reviver. Em julho, o Chelyuskin chegou a Murmansk, onde os defeitos foram corrigidos às pressas e a tripulação, finalmente formada. Otto Schmidt sabia: a escolha dos homens era tão crucial quanto o próprio navio.
Em expedições longas, não há margem para substituições. A espinha dorsal da equipe eram os Sibiriakousi, veteranos da expedição anterior de Schmidt. Junto a eles, embarcaram cientistas, radiotécnicos, especialistas em logística, mecânicos e até operários e faxineiras. Mas não parava por aí, Schmidt, mestre da propaganda, incluiu jornalistas e artistas. Sua presença não era luxo, era estratégia. Cada relato, cada fotografia, cada desenho seria uma peça no tabuleiro da influência soviética sobre o Ártico. Finalmente, em 10 de agosto de 1933, às 4h30 da manhã, o Chelyuskin partiu de Murmansk sem alarde, rumo a Vladivostok. A bordo, 53 tripulantes, 29 membros da expedição, 18 invernantes destinados à Ilha Vrangel e 12 operários. Além disso, transportava quase 3.000 toneladas de carvão, 500 toneladas de água, provisões para 1 ano e meio e suprimentos para 3 anos na Ilha Vrangel. E, é claro, 26 vacas e 4 leitões, que, ao longo da viagem, se transformariam em porcos adultos. O gado não era capricho, garantia carne fresca em meio ao gelo eterno. Faltavam meses para o naufrágio, mas os primeiros sinais de alerta surgiram logo. Em 13 de agosto, uma grave infiltração e deformação no casco direito fizeram a tripulação considerar o retorno. O capitão, porém, foi categórico: seguiremos em frente. 4 dias depois, amassados na proa confirmaram o pior: o navio precisava de reparos urgentes. Para aliviar a pressão sobre a estrutura, transferiram toneladas de carvão da proa para a popa em um esforço coletivo, um avral, como se diz no jargão marítimo, onde cada homem trabalha como se fosse o último dia. À noite, o quebra-gelo Krasin chegou para auxiliar. Por 24 horas, retirou o carvão do Chelyuskin até equilibrar sua flutuação. O navio, então, seguiu adiante, rompendo o estreito de Matochinchar, onde icebergs tabulares se chocavam como titãs. Uma semana depois, a expedição alcançou o Cabo Chelyuskin, um marco simbólico. Os jornalistas a bordo vibravam: um navio de carga, em plena temporada de gelos, havia ultrapassado limites nunca antes atingidos. Mas a euforia durou pouco. Em 1º de setembro, o Chelyuskin dobrou o cabo que levava seu nome. No final do mês, ficou preso nos mesmos gelos que, um ano antes, haviam destruído o Alexandre Sibiriakov. Uma semana de lutas desesperadas se seguiu, explosivos para quebrar o gelo, picaretas, alavancas, cada centímetro era conquistado com suor e sangue. Até que, em 5 de outubro, uma rachadura gigante se abriu no campo de gelo. O navio, finalmente livre, seguiu rumo ao Estreito de Bering. De novembro de 1933 a meados de fevereiro de 1934, o Chelyuskin derivou em zigue-zague pelas águas do Mar de Chukotka, percorrendo quase 1.000 milhas em sua dança forçada com os gelos. Até que, após mais um aperto brutal, o casco não resistiu. Uma fissura mortal se abriu. Às 15h30 do dia 13 de fevereiro de 1934, o navio afundou nas águas geladas de Chukotka. Testemunhas relataram que a proa mergulhou abruptamente, enquanto a água invadia a embarcação por cada fresta, À medida que a água gelada invadia o salão de passageiros por cada porta escancarada, o caos se instalava, mas não o pânico. Homens saltavam pela murada diretamente sobre o gelo traidor, enquanto a popa do Chelyuskin se erguia em um último suspiro de resistência. O comando ecoou, cortante como o vento siberiano: abandonem o navio. Entre o rugido das placas de gelo que se esmagavam como ondas monstruosas de 8 metros de altura, o gigante de aço afundava lentamente, engolido pelo mar de Chukotka. Ota Schmidt, testemunha ocular, descreveria aquele 13 de fevereiro como um dia de fúria polar, vento de força 7, nevascas cegas, termômetros marcando 30 graus abaixo de zero. Uma parede de gelo avançou contra o casco como um ariete implacável, abrindo uma fissura mortal no flanco esquerdo. O metal, antes indomável, gemia, as chapas se curvavam, os rebites estalavam, até que os costados se separaram como tecido rasgado. Entre os que registraram aquele momento estava o oficial de guarda Mikhail Gavrilovich Markov, cujo diário captura a precisão trágica dos eventos. Uma onda de gelo, monstruosa em sua grandeza, aproximava-se com estrépito. Por ordem do capitão, começamos a descarregar provisões sobre a superfície congelada. Trabalhávamos em uníssono, sem hesitação. Era impressionante ver a eficiência e a calma daqueles homens. Não consigo imaginar. A agonia do navio durou 2 horas.
Nesse intervalo, sem um único grito de desespero, a tripulação transferiu para o gelo mantimentos, tendas, sacos de dormir e, acima de tudo, o rádio, nosso cordão umbilical com o mundo. Continuamos até que a proa desapareceu debaixo d'água. Os últimos a deixar o convés foram os líderes da expedição, segundos antes do abismo engolir o Chelyuskin para sempre. E assim, sob a noite polar eterna, 104 almas ficaram à mercê do gelo, cientistas, marinheiros, famílias de exploradores, entre eles, a pequena Lá, de 1 ano e meio, e Karina, de apenas 5 meses, nascida a bordo do navio condenado. Alguém sugeriu marchar 130 quilômetros até o continente. A ideia foi rejeitada sem apelo. Talvez alguns homens sobrevivessem, mas mulheres e crianças estariam fadadas ao congelamento ou aos abismos ocultos sob a neve. Quando a antena do rádio finalmente se ergueu, tremulando no ar gélido, Ernest Krenkel transmitiu o SOS que ecoaria pelo mundo. Moscou respondeu com uma mensagem que aqueceu corações mais do que qualquer fogueira: saudações bolcheviques aos heróis do Chelyuskin. Seguimos, admirados, sua luta é épica. Stalin, Molotov, Voroilov. Os 3 primeiros dias foram um teste de fogo. Abrigados em tendas de lona a 30 graus negativos, os náufragos enfrentaram o gelo com uma resiliência que desafiava a lógica. O maquinista Fedin anotaria em seu caderno: apesar de tudo, não havia desânimo. Acendemos cigarros, discutimos planos de resgate, exaustos, adormecemos. À noite, acordei com os cabelos colados ao gelo, minha touca havia caído, e a tenda congelara sobre minha cabeça. Otto Schmidt, líder inquebrantável da expedição, resumiria com secura característica: vivemos sem luxos, mas temos o essencial: peles, roupas térmicas, suprimentos bem planejados. A Ártica exige força. Seremos fortes. Sua voz, firme ao lado de uma fogueira improvisada, transformou o medo em determinação. Em pouco tempo, ergueram um barracão de madeira, um milagre de engenhosidade polar. As paredes foram revestidas com neve compactada e blocos de gelo, isolando o interior do vento cortante. Dentro, uma lata de óleo adaptada servia de fogão, ao seu redor, aglomeravam-se as mulheres e crianças, incluindo a pequena Karina, banhada em água derretida do próprio gelo que o cercava. Construíram uma cozinha coletiva, uma torre de vigia e até uma padaria rudimentar, onde o pão quente se tornava símbolo de resistência. Astem Gazeta não nos rendemos, circulava entre as mãos geladas, folhas de papel A3 com notícias datilografadas, charges de Schmidt, desenhado como um herói mitológico, poemas e uma seção de humor chamada O que pensam de nós em casa. Era mais do que um jornal, era a prova de que, mesmo à beira do abismo, a humanidade persistia. Enquanto o mundo acompanhava, fascinado, cada atualização transmitida pelo rádio, transformando sua luta em um reality show antecipado, detalhes íntimos permaneciam ocultos. Como o romance entre Schmidt e a faxineira Alexandra Gorskaya, que daria à luz seu filho, Alexandr, 9 meses depois. Ou as noites em que, apesar do vento uivante das rachaduras que ameaçavam partir a plataforma de gelo ao meio, os homens se barbeavam diariamente, como ordenava o regulamento. A disciplina é nosso escudo, repetia Schmidt, enquanto organizava palestras sobre Nietzsche ao anoitecer ou analisava as condições meteorológicas com a mesma precisão de antes do naufrágio. O pesquisador suíço Eric Esli, em A Epopeia Siberiana, admiraria essa obstinação. Eles liam os 4 livros salvos do navio, Pushkin, Longfellow, Anson e Sholokov, como se estivessem em um salão parisiense, não em um inferno branco. À noite, ouviam as 2 únicas gravações resgatadas do Patifone, canções de Marlene Dietrich, ecoando sobre o gelo como um presságio de salvação. Todos os dias, os homens raspavam o gelo com picaretas para criar pistas de pouso improvisadas, enquanto as placas se deslocavam sob seus pés. Quando uma área afundava, começavam outra. E outra. Porque, no coração daquele deserto congelado, 104 pessoas provaram que a civilização não é feita de paredes, mas de escolhas. Escolheram não se render. Escolheram, até o último suspiro, ser humanos. Em casa, certamente imaginavam seus sofrimentos como um inferno de gelo e desespero. Mas a verdade? Eles ainda viviam. Sobreviviam, até que, na noite de 6 de março, o barracão se partiu ao meio como um casco de nó sob a bota de um gigante. Os homens irromperam para a superfície gelada, arrastando colchões e cobertores, enquanto o aeródromo improvisado, sua única esperança, se separava deles por uma fenda negra de água aberta.
2 dias depois, o gelo do norte avançou como um exército silencioso, esmagando a jovem crosta sob seus pés. A noite era um animal vivo, o estalo das placas pareciam ossos quebrando, o vento cortava como lâminas aquecidas ao rubro. Uma roleta russa de palitos de fósforo, esta tenda desabaria? Aquela rachadura os engoliria? Ou, por milagre, a morte passaria de largo mais uma vez? 19 de março. Metade de uma barra de chocolate para cada um. À noite, o rádio trouxe notícias do mundo além do gelo, um eco distante de uma vida que ainda existia. Enquanto isso, em Moscou, máquinas de guerra se moviam em silêncio. A operação de resgate já estava em marcha, mas o método tradicional, os navios, falhara miseravelmente. O Krasin, o mais poderoso quebra-gelo soviético, estava longe demais. O lítio e os vapores Leitena-Chida e Sverdlovsk haviam se tornado prisioneiros do mesmo gelo que devorara o Chelyuskin. Restavam 2 opções, cães ou asas. Os cães? Inúteis. Ninguém sabia ao certo onde eles estavam. Para encontrá-los, precisavam de olhos no céu. Os aviões? Uma aposta arriscada. A aviação soviética ainda engatinhava, e o Ártico não perdoa erros. Mas o tempo era um luxo que não tinham. A qualquer momento, a placa de gelo sob seus pés poderia se transformar em um arquipélago de fragmentos à deriva. 17 aeronaves. 30 pilotos. 6 deles fariam história ao pousar onde a própria Terra se recusa a ser estável. O primeiro a desafiar o impossível foi Anatoly Lepidenki. Seu avião aguardava em Welling desde dezembro um plano de contingência para casos como este. Encontrar o acampamento de Shida exigiu mais de 30 tentativas. Tempestades abortavam decolagens. Motores falhavam. A cada frustração, o gelo se fechava um pouco mais sobre os 104 condenados. Até que, num lampejo de sorte entre a neblina, ele os avistou, barracões frágeis, tendas tremulando como bandeiras de rendição. A pista? Um retalho de gelo maltratado, cercado por paredes de gelo pronto a esmagar qualquer erro. Lepidenki pousou com a precisão de um cirurgião ou de um louco. Parou a metros de um abismo branco. Descarregou comida, ferramentas, baterias para o rádio. Embarcou mulheres e crianças. Ao retornar ao Welling, sua mensagem foi clara: avançar a base para Nadiri. Cada quilômetro conta. Mas o destino não gosta de heróis demorados. Em 14 de março, seu avião, carregado de combustível, desapareceu na tempestade. O motor calou. A asa rachou contra o gelo. Lepidenki sobreviveu, mas sua missão terminou ali, não sem antes ter escrito a primeira página dessa epopeia com seu próprio sangue e óleo de motor. O problema, porém, era maior que a coragem de um homem. Os aviões soviéticos não eram feitos para carregar multidões pelo Ártico. A solução? Comprar asas onde elas existissem. 2 pilotos, Sigismund Levanesky e Maurits Slepnev, nomes já lendários por resgatar americanos perdidos naquele mesmo inferno, foram enviados a Alasca. Lá, receberam 2 Fleetster de 9 lugares, frescos da linha de produção. Entreguem-nos ontem, ordenou Moscou. Levanesky decolou imediatamente, mas o Ártico não cede passagem. Espesso como chumbo, o manto de nuvens o forçou a um pouso forçado. O avião se espatifou contra o gelo. Slepnev, preso em Vanakarin pela fúria do clima, perdeu dias preciosos consertando asas quebradas. Quando finalmente decolou, sua aeronave arranhou os touros como um animal ferido. Só em 11 de abril, após uma semana de reparos e preces por céus abertos, conseguiu retornar com os primeiros sobreviventes a bordo. Mas os verdadeiros milagres vieram de máquinas menores e pilotos teimosos. Os aviões de reconhecimento soviéticos, ágeis como gaivotas entre icebergs, roubaram a cena dos Fleetster americanos. Nikolai Kamanin e Vasily Molokov transformaram o impossível em rotina. 9 voos. 34 almas salvadas por Kamanin. 8 viagens. 39 vidas por Molokov. Como? Amontoando corpos na cabine do navegador, improvisando caixotes de madeira sob as asas para carregar humanos como carga. Não havia nada de extraordinário, diria Molokov depois, como se mentir para si mesmo tornasse o heroísmo mais suportável. Pousos à cega na purga.
Noites inteirados sob 2 metros de neve, cavando motores congelados com as próprias mãos. Dias alimentados por chocolate e adrenalina. Decolagens com o avião tão sobrecarregado que as asas tremiam como folhas ao vento. Em 10 e 11 de abril, eles tiraram mais 50 pessoas daquelas garras. No dia seguinte, Mikhail Vodopyanov e Ivan Doronin juntaram-se à batalha. 6.000 quilômetros em 18 dias, não em jatos modernos, mas em caixas de lata com asas. Vodopyanov fez 3 voos. 10 salvos. Doronin, apenas 2. Seu trem de pouso quebrou ao tocar o gelo, transformando seu avião em um monumento à fragilidade humana. Até que, em 13 de abril de 1934, exatamente 2 meses após o Chelyuskin afundar, o último sobrevivente deixou a placa de gelo. 7 pilotos tornaram-se os primeiros heróis da União Soviética. Os demais receberam ordens de Lenin e estrelas vermelhas. Até as crianças, exceto as 2 mais novas, para quem medalhas pesariam mais que a própria memória. Enquanto isso, do outro lado do continente, Vladivostok preparava-se para recebê-los como deuses. O Comitê Regional do Partido emitira ordens precisas: ruas limpas, fachadas caiadas, estradas consertadas. O 32º cais, onde o navio de resgate atracaria, deveria brilhar como um altar. Porque aqueles que voltavam não eram apenas sobreviventes. Eram a prova de que, mesmo quando o mundo se parte ao meio, a humanidade deve escolher não afundar. O vapor Smolensk, carregando os heróis de Chelyuskin, aproximava-se do porto como um mensageiro de uma era nova. As ruas de Vladivostok transformaram-se em um palco de glória, faixas vermelhas cortavam o céu entre os prédios, bandeiras tremulavam ao vento como chamas, e guirlandas entrelaçavam-se aos postes como grinaldas de um triunfo antigo. Os rostos dos polaristas, ampliados em retratos monumentais, olhavam do alto dos edifícios da Casa do Exército Vermelho e da Frota, do quartel-general das Forças Navais do Extremo Oriente, não como homens, mas como símbolos. Vocês resistiram onde o gelo deveria ter vencido, parecia dizer cada cartaz. Vocês provaram que o impossível é apenas um limite a ser transposto. A pressa era a alma do projeto. Em maio, arquitetos e operários receberam uma missão impossível: erguer uma Arco do Triunfo na saída do porto em tempo recorde. Não havia margem para dúvidas, apenas para engenhosidade. O esqueleto de madeira foi revestido com compensado, pintado para imitar mármore, uma ilusão tão convincente que resistiria por um quarto de século, até 1959, como um monumento àquele instante em que o país decidiu transformar uma tragédia em legenda. Enquanto isso, jornais e rádios alimentavam a febre coletiva, cada boletim, cada entrevista com os sobreviventes era um capítulo de um épico em tempo real. A nação inteira contava os dias, as horas, até que eles finalmente pisassem em terra firme. E então veio a jornada de trem. De Vladivostok a Moscou, 160 paradas, 160 multidões, 160 discursos, 160 vezes em que o comboio foi obrigado a frear não pela mecânica, mas pela emoção. Em cada estação, colheitas de flores brotavam nas mãos de camponeses, operários erguiam cartazes com letras tremidas, orquestras desafinadas tocavam a Internacional enquanto fogos de artifício riscavam o céu como se o próprio ar estivesse em chamas. Os heróis eram passados de mão em mão, como relíquias vivas. Um piloto e 2 chelyuskinianos sempre de plantão, porque a fome por detalhes era insaciável. Como era o som do gelo rachando? Como sobrevieram ao escuro polar? O que sentiram quando viram os aviões no horizonte? Cada resposta era notada, repetida, transformada em mitologia antes mesmo que o trem chegasse ao destino final. Moscou os recebeu como só uma capital pode receber aqueles que desafiaram a morte e venceram. O desfile de 19 de junho não foi um evento, foi uma apoteose. Desde o instante em que descreram do vagão na estação, até a Praça Vermelha, onde Stalin os aguardava entre aclamações, as ruas viraram um rio humano. Bandas marciais competiam com os gritos da multidão, crianças eram erguidas nos ombros dos pais para ver de perto aqueles que tinham voltado do fim do mundo. Não eram mais homens, e eram a encarnação de um ideal, a prova de que o espírito soviético poderia dominar até o caos do Ártico. E o mito se perpetuou. Filmes foram rodados, livros escritos, o nome Chelyuskin tornou-se sinônimo de resistência.
A romance da conquista polar invadiu a cultura, selos com os rostos dos heróis, 200.000 exemplares só de Otto Schmidt, Voronin e os 3 pilotos, ruas batizadas em sua honra, sabonetes, caixas de bombons, enfeites de Natal, até o ar que respiravam parecia carregado de sua lenda. Até mesmo a língua cedeu. O Yusminaut, um nome forjado a partir das iniciais de Otto e Ulrich Schmidt, nasceu como um tributo, embora sua única existência documentada tenha sido na ficção dos irmãos Weiner. Mas pouco importava. O que importava era que, em algum lugar, uma criança poderia levar esse nome como um amuleto contra o esquecimento. A ciência, porém, foi a herdeira mais duradoura daquele inverno. A deriva forçada na banquisa provou algo que os cientistas só suspeitavam: o Ártico não era um deserto estéril, mas um laboratório vivo. Em poucos anos, as estações Severn e Polius, os postos avançados da ciência soviética no gelo, tornaram-se realidade, com 2 dos próprios chelyuskinianos entre seus primeiros ocupantes. Por décadas, a URSS manteve uma presença ininterrupta naquele deserto branco, até que o colapso de 1991 interrompeu a tradição. Mas em 2003, a Rússia retomou o legado. Porque aquela expedição não tinha sido apenas um resgate, tinha sido o primeiro passo de uma marcha que nunca terminaria. E enquanto a nação celebrava, as sombras também se moviam. Boatos persistiam sobre o Pisma, o navio-prisão que, como o Chelyuskin, ficará preso no gelo com 2.000 detentos a bordo. Diziam que Moscou ordenara seu afundamento para apagar qualquer vestígio de falha. Diziam que 300 prisioneiros tinham alcançado a costa da Alasca, onde os americanos, ironia do destino, lhes concederam asilo. Mas essas eram histórias para serem sussurradas, não proclamadas. O Estado preferia outros enredos. Porque, no fundo, o Chelyuskin tinha dado ao país algo muito maior que um caminho marítimo. Tinham dado um modelo, a fusão perfeita entre heroísmo e propaganda, entre ciência e épica. Os pilotos que pousaram no gelo frágil provaram que a aviação soviética poderia vencer onde outras falhariam. Os dados coletados durante a deriva reescreveram os manuais de meteorologia e navegação polar. E, acima de tudo, provaram que o Ártico não era um obstáculo, mas um fronte. Um território a ser conquistado, uma página em branco onde a URSS poderia inscrever seu futuro. Os próprios chelyuskinianos carregariam essa marca pelo resto das vidas. Todos os anos, em 13 de fevereiro, eles se reuniam no restaurante Praga, em Moscou, como sobreviventes de uma irmandade secreta. Alguns caíram em desgraça, os 2 vice-comandantes de Schmidt foram fuzilados em 1937, vítimas da mesma máquina que os exaltara. Outros seguiram adiante, o capitão Voronin morreu em 1952, fulminado por um derrame no convés do quebra-gelo Iosif Stalin, como se o mar o tivesse reclamado de volta. O mais jovem dos heróis, o piloto Nikolai Kamanin, tornou-se general e ajudou a preparar Gagarin para o espaço, outro limite a ser transposto. Schmidt, o matemático que calculava o tempo em milênios, viveu o suficiente para ver seu nome gravado na história. Fundador da grande enciclopédia soviética, coautor de teorias sobre a formação dos planetas, ele acumulou estrelas no peito, a de herói da União Soviética, 3 ordens de Lenin, como se fossem medalhas de uma guerra particular contra a ignorância. Em seus últimos dias, porém, fez uma confissão melancólica no diário: sentei-me para calcular, afinal, sou matemático. Descobri que seriam necessários 1000 anos para dominar tudo o que planejei. 1000 anos não se vive, nem tudo se sabe. Com dor, fui riscando o que, embora interessante e necessário, poderia ser sacrificado. Restou-me o equivalente a 250 anos. Talvez baste. Em agosto de 2023, Karina Vasilieva, a menina nascida no convés do Chelyuskin enquanto o navio afundava no Mar de Kara, completou 90 anos. Naquele mesmo verão, uma equipe de exploradores partiu em busca dos restos do paquete, como se o passado, afinal, pudesse ser resgatado do fundo do oceano. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas esperam que alguém as encontre de novo. Para essa missão, foi montada uma expedição dedicada, equipada com tecnologia de ponta e uma determinação que só o tempo não havia conseguido apagar. Na verdade, a busca pelo Chelyuskin começou ainda em 1936, como se o Mar de Kara guardasse o navio apenas para testar a paciência dos que o procuravam. Mas foi somente em setembro de 2006, 70 anos depois, que seus restos foram finalmente localizados, como um segredo que o oceano decidiu revelar apenas quando estivesse pronto.
Daquelas profundezas geladas, conseguiram resgatar apenas alguns fragmentos do paquete, mas erguer o navio inteiro segue sendo uma tarefa impossível, mesmo hoje. Os exploradores de 2006 utilizaram equipamentos submarinos de última geração para mapear o local do naufrágio, capturando imagens e vídeos que, pela primeira vez, trouxeram à tona o que restava do Chelyuskin. Nas gravações, é possível distinguir com clareza a proa e a seção central do navio, além daqueles iluminadores retangulares tão característicos, janelas que um dia enquadraram o rosto de quem olhava para o horizonte, sem imaginar que aquele seria seu último céu. O nome do paquete, outrora gravado com orgulho na proa e na popa, havia se apagado com o tempo, devorado pela ferrugem e pelas correntes. Mas os especialistas, após analisar cada detalhe, não tiveram dúvidas. Ali, a 50 metros de profundidade, repousava o Chelyuskin, como um monumento silencioso à resistência humana. E agora, você não precisa mergulhar nas águas do Ártico para viver essa história. Em 20 de fevereiro, você poderá reviver cada momento desse drama épico através do seriado Chelyuskin, Os Primeiros, que estreia no Vimeo, o serviço de streaming que traz essa saga para a sua tela. Prepare-se para sentir o gelo cortante na pele, o desespero da noite polar e, acima de tudo, a coragem daqueles que transformaram uma tragédia em um legado de sobrevivência. Você verá a catástrofe como nunca antes, não como um relato distante, mas como uma experiência que vai prendê-lo do primeiro ao último segundo. Por hoje, encerramos aqui esta viagem. Mas a história do Chelyuskin não acaba. Ela continua em você, em cada um que se recusa a esquecer o que o passado tem a nos ensinar. Até a próxima. Música envolvente cresce, como o vento cortando o gelo. Aplausos ecoam, não como um adeus, mas como um convite para o que ainda está por vir.